inscreva-se! Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo em que voltamos a nos aventurar no fantástico mundo dos dinossauros. E vamos fazer isso para conhecer todos esses exemplares que temos dentro da caixa. Temos tanto dinossauros herbívoros quanto grandes carnívoros. Vamos tirar todos eles para aprender seus nomes e algumas de suas características. Além disso, estamos vendo algumas figuras menores e outras maiores, como essas duas aqui. O que acham de começarmos com o primeiro? Por exemplo, este aqui é um dinossauro herbívoro chamado Parasaurolophus. E vocês já sabem que de todos os herbívoros, o Parasaurolophus é um dos que eu mais gosto. Principalmente porque ele tem algumas particularidades muito interessantes. Principalmente por esse grande chifre que ele tem na parte de trás da cabeça, que era capaz de emitir sons muito parecidos com os de um trombone. Vocês sabem para que ele usava isso? Para poder se comunicar com o resto do bando. Por exemplo, quando vinha algum carnívoro tentar atacá-los, eles emitiam sons e avisavam o restante do grupo. Além disso, era um dinossauro que conseguia andar tanto com as patas traseiras quanto com as quatro patas. Essas miniaturas são muito legais, porque podemos montá-las e desmontá-las quantas vezes quisermos. Então, depois vamos fazer alguma mutação de dinossauros. Vamos trocar as peças para criar um dinossauro com peças de carnívoros e herbívoros. Por enquanto, vamos deixar o primeiro aqui. E o que vocês acham de vermos este exemplar de dinossauro que é super grande? Estamos falando do grande estiracossauro. Esse dinossauro era da família do Tricerátopo. Como vocês podem ver, ele tinha um crânio em forma de coroa e um monte de chifres ou espinhos que cobriam a parte lateral das suas coroas. Ele também tinha um chifre forte na parte superior do nariz, que usava de forma defensiva para se proteger dos predadores que tentavam atacá-lo. Como vocês podem ver, a figura pode mover a cabeça de cima para baixo e também para os lados. Além disso, as patas dela são articuladas. Assim como outros grandes herbívoros, ele também tinha um bico forte que usava para cavar na terra em busca de alimento. Eu adoro as cores, porque ele vem com esses detalhes prateados. Super legal. Mais um por aqui. Vamos ver qual é o próximo. Vamos ver. Olhem, que dinossauro legal. É um Pyroraptor, um dinossauro com penas. Ou seja, todo o seu corpo era coberto de penas. Porém, não era um tipo de ave, então ele não conseguia voar. Ele era carnívoro e, principalmente, tinha penas longas na parte de trás da cabeça. Na parte de trás das suas pernas e na sua longa cauda, onde as penas eram mais longas e volumosas. Além disso, como vocês podem ver, ele tinha uma mandíbula forte e alguns dentes bem afiados. Era um dinossauro, também bípede, que andava com as patas traseiras. E seu corpo era bastante fino e magro, o que permitia que ele corresse em alta velocidade. Vamos ver qual é o próximo. Vamos lá. Temos um réptil voador. Desta vez é um pteranodonte. O pteranodonte se caracterizava por esse grande chifre que tinha na parte de trás da cabeça. E além disso, tinha um bico forte, bastante longo e muito fino na ponta, que usava para conseguir pegar alimento. Outra característica é que, assim como os pelicanos, ele tinha uma bolsa na parte de baixo para poder armazenar comida. Geralmente, ele se alimentava principalmente de animais marinhos. Por isso, o pteranodonte estava sempre sobrevoando as áreas de rios, mares e oceanos em busca de alimento. Quando via algum peixe, ele descia em mergulho e tentava capturá-lo com suas patas traseiras, onde tinha garras fortes. Essa miniatura também vem com asas articuladas e com cores muito chamativas. Tinha uma envergadura de mais de 2 metros, ou seja, era um gigante dos céus. Vamos deixar ele aqui para conhecer outro tipo de réptil marinho. Olhem que legal, um pescoço longuíssimo, assim como na superfície terrestre tínhamos, por exemplo, o grande diplodoco. No oceano também havia animais ou répteis marinhos com pescoços longos. É o caso do Elasmosaurus. Como vocês podem ver, o pescoço dele era muito mais longo do que o resto do corpo. A mandíbula não era muito grande.
Aqui podemos ver, ele tinha uma cabeça bem pequena. No entanto, seu corpo era muito robusto e possuía 4 nadadeiras fortes. No entanto, seu corpo não era muito grande e, graças às suas nadadeiras, ele podia nadar em alta velocidade. Vamos parar por aqui. Vamos ver qual é o próximo. Vamos ver. E desta vez, temos um dinossauro fictício que foi criado no filme Jurassic World. Recebe o nome de Indominus Rex, foi criado em um laboratório do Parque Jurássico, como vocês sabem, usando a combinação do DNA de outros dinossauros. Isso o tornava muito mais feroz e inteligente, como vocês sabem. Ele se caracterizava pela cor da sua pele, de um tom claro, mais puxado para o branco, tendendo ao acinzentado. Ele possuía uma grande mandíbula cheia de dentes afiados. Portanto, esse dinossauro, o Indominus Rex, não existiu de verdade. Ele existe apenas nos filmes. Vamos continuar com outro diferente, e é outro grande carnívoro caracterizado por essa grande crista de espinhos. É o grande Dimetrodon. Além disso, eu gosto muito da figura por causa das cores que ela tem. A crista de espinhos podia chegar a cerca de 2 metros de comprimento. Na miniatura, ela vem com um plástico macio, que permite dobrar de um lado para o outro. A mandíbula dele estava cheia de dentes, que, embora não fossem muito afiados, eram muito potentes. Portanto, era impossível escapar dessa grande mordida. Ela adorava se submergir na água, exibindo sua grande crista, embora também fosse capaz de sair à superfície para procurar alimento. Como grandes animais ou pequenos mamíferos, ainda temos dinossauros dentro da caixa? E que tal se conhecermos esse outro réptil marinho? Trata-se do grande mosasauro. Como podem ver, ele tinha corpo compacto e cabeça enorme. Além disso, a figura vem com a mandíbula em forma de pinça, então ela pode agarrar nossos dedos ou qualquer outro objeto. A cauda dele não era muito longa, mas tinha 4 grandes nadadeiras. As dianteiras eram um pouco maiores que as traseiras, e ele as movia em alta velocidade para poder nadar rapidíssimo. Ele se alimentava de grandes presas, principalmente de animais marinhos muito grandes, mas também era capaz de caçar animais terrestres ou até mesmo répteis voadores, como era o caso do grande tricô. Tirannodon, vocês lembram que eu comentei que o Tirannodon se alimentava principalmente de peixe? Então, quando ele se aproximava do oceano em busca de algum tipo de animal pequeno, o mosasauro, em muitas ocasiões, era capaz de saltar super alto e pegar o grande réptil voador com a boca desse jeito. Ele mergulhava de volta na água e o comia. Impressionante, não é? Vamos ver qual é o próximo dinossauro que vai aparecer. Olhem, temos um super grande. E reparem nessa mandíbula. Clac, clac. Apesar de parecer um dinossauro muito assustador, era um dinossauro herbívoro. Era o grande Therizinosauro, caracterizado pelas garras fortes que tinha na parte da frente das patas. Ele as usava balançando-as de um lado para o outro de forma muito rápida para se defender dos predadores. Além disso, como vocês podem ver, ele também possuía uma longa cauda e era bípede, andava com as patas traseiras, embora nesta figura o tenham feito com dentes afiados. Na verdade, o Therizinosauro se alimentava de plantas, folhas e grama. Ele também pode mover o pescoço de um lado para o outro e da direita para a esquerda. Mais um por aqui. Desta vez, também temos um grande dinossauro blindado. Não podia faltar neste vídeo. É o grande anquilossauro. A parte superior do corpo dele era quase indestrutível. Como vocês sabem, ele tinha uma pele muito grossa e era cheio de espinhos na parte de cima. Ele também tinha grandes espinhos nas laterais da cabeça, ou seja, a cabeça dele também era blindada. A cauda dele terminava em uma grande massa, ou bola, que ele usava de forma defensiva quando aparecia algum predador. Além disso, ele era quadrúpede e também era chamado de tatu do Cretáceo. Aqui temos outros 2 grandes herbívoros, muito diferentes, mas também caracterizados pelo formato de suas cabeças. Olhem, deste lado temos o grande Tericinosauro e deste lado temos o grande Paxcephalossauro. Quase me confundi. Como vocês sabem pelo nome, ele tinha um crânio super duro, tão duro quanto uma rocha, e também possuía grandes espinhos na parte de trás.
E vocês sabem o que ele fazia? Ele travava grandes batalhas, usando seu crânio forte, dando cabeçadas nos outros dinossauros. Ele também tinha um bico forte, algo característico de alguns herbívoros, que usavam para cavar a terra em busca de alimento. Esse bico forte também era uma característica do grande tricerátopo. Ele também tinha um crânio super defensivo, com 3 grandes chifres e um crânio em forma de coroa, com pequenos espinhos nas laterais. O terceiro chifre era menor, mas os 2 de cima podiam chegar a mais de 1 metro de comprimento. Era quadrúpede e também habitou o planeta Terra no período Cretáceo. E temos o último dinossauro dentro da caixa. Trata-se de um pequeno Velociraptor. Embora não fosse muito grande, ele era capaz de capturar presas grandes, já que caçavam em grupo ou em bando. Como vocês podem ver, sua mandíbula também estava cheia de dentes afiados. E além disso, uma curiosidade é que, embora normalmente o Velociraptor seja representado com pele escamosa, segundo os especialistas, o Velociraptor era um dinossauro que tinha o corpo todo coberto de penas, principalmente na parte da cauda, onde eram mais longas e volumosas. Além disso, ele usava a cauda para poder mudar de direção enquanto corria. Suas patas dianteiras eram bastante longas, e ele as usava para agarrar a carne e levá-la até a boca. E agora sim, amigos, terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão todos os dinossauros que conhecemos. Se vocês gostaram deste vídeo, ¿Me podéis ayudar dándome un sub? clique em gostei e convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes. Tchau! Tenham um dia fantástico!